porque ele tinha uma atividade internacional muito frequente, viajava o tempo inteiro. E daí colaram nele a piada do viajando Henrique Cardoso. 17 horas e 14 minutos. No programa de hoje tem muito assunto. Como sempre, aliás. Bandeirantes Acontece vai tratar das eleições na Venezuela. Será que vão ocorrer? O ditador Nicolás Maduro prometeu um banho de sangue caso perca. O que os países da comunidade latino-americana farão com a Venezuela caso ele cumpra o que prometeu? Vamos tratar disso. Tem também a eleição americana. Ontem Donald Trump fez seu pronunciamento na convenção republicana. E tudo caminha para que o Joe Biden desista, sendo substituído pela Kamala Harris. Aqui no Rio Grande do Sul, ontem, o governador Eduardo Leite, na posse do Cláudio Birr, novo presidente da FIEX, fez uma crítica contundente. Subiu o tom, governador, em relação ao tratamento despendido ao Rio Grande do Sul em relação a outras regiões do país. E ainda sobre o Fernando Haddad, ontem o ministro anunciou um bloqueio de 15 bilhões de reais no orçamento para cumprir o arcabouço. É isso, 17 horas e 16 minutos, Bandeirantes Acontece com o patrocínio da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Você ouve Bandeirantes Acontece. Vamos começar pela Venezuela. País ao norte do Brasil que está em meio a um processo eleitoral que caminha para uma confusão generalizada. Pelo menos é o que se prevê. Aliás, Pepão, Mário, ouvintes, a eleição na Venezuela se dá no dia 28 de julho. Sabe o que ocorreu no dia 28 de julho? Num 28 de julho do passado? É a data do aniversário de Hugo Chávez. Meus caros, você que está nos acompanhando, você acha que uma eleição que vai homenagear um ditador, porque o Hugo Chávez era um ditador, vocês acham que uma eleição que foi marcada para homenagear um ditador tem alguma chance de ser democrática? Muito antes, pelo contrário. Uma eleição marcada para esta data é fraudulenta desde a data. E a mim causa espécie que os governos democráticos na região tenham subestimado as intenções do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ele é um ditador, mas ele herdou uma ditadura. Não pensem, é uma narrativa falsa de que ele perverteu o governo de Hugo Chávez e levou a Venezuela a uma ditadura. Não, Hugo Chávez já era um ditador. Agora, sem sombra de dúvidas, o Nicolás Maduro brutalizou o regime num nível ainda maior. E agora ele está indo para o tudo ou nada, fazendo ameaças absolutamente explícitas. Num comício nessa quarta-feira, em Caracas, Nicolás Maduro disse que a sua vitória nas eleições é fundamental para que o país não enfrente um banho de sangue ou uma guerra civil fratricida. Vamos ouvir o Maduro. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Isso é uma chantagem explícita. O que este vagabundo, este criminoso,
este ditador, o que esse delinquente, este fascínora, ele está fazendo é ameaçar a população da Venezuela. Ou faça minha vontade, ou terão sangue nas ruas. Ou eu sou eleito, ou vocês vão ter de lidar com uma guerra civil. É disso que se trata. Todas as mortes que forem contabilizadas são responsabilidade desse tiranete. E eu espero que nenhum governante da América do Sul, nenhum governante que seja um sedizente defensor da democracia, tente anuir ou relativizar esse modus operandi. Eu espero que ninguém tente conestar com o arbítrio que virou a regra da Venezuela desde muito tempo. Porque falar em democracia na Venezuela, falar em eleição na Venezuela, já me parece um tanto quanto inadequado. Porque, afinal de contas, processo eleitoral e democracia têm de ter requisitos, têm de ter características, dentre elas, igualdade de condições, dentre elas, liberdade de expressão, dentre elas, autonomia dos poderes. Nada disso existe na Venezuela. Na Venezuela, o Poder Executivo controla as Forças Armadas, o Judiciário, o Legislativo e ainda por cima sustenta, com dinheiro do petróleo, as milícias que atuam nas ruas matando e perseguindo opositores. É a esse banho de sangue que o Nicolás Maduro faz referência. E ninguém na América do Sul tem o direito de dizer que não sabia das consequências possíveis das ameaças, caso ele venha a cumpri-las. Lembrando que este senhor, há poucos meses atrás, ameaçou a América do Sul com uma guerra. Ele queria invadir a Guiana para tomar as reservas petrolíferas. E quase não fomos ao conflito que seria inédito desde a Guerra do Paraguai. O presidente Lula, que já relativizou a ditadura venezuela em N oportunidades, comentou a declaração do Maduro. Ele diz o seguinte: diz que não pretende arranjar brigas com outros países em razão de eleições presidenciais. Vamos ouvir. Tem nenhum país do mundo sem contencioso com ninguém como o Brasil. Não existe. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem os presidentes que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para de Estado. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde nessa relação. É verdade, o Brasil tem que ter relações comerciais com todos os países da América do Sul, inclusive com a Venezuela, mas o Brasil tem uma responsabilidade regional. O Brasil é o líder da América do Sul, ou pelo menos o Brasil se pretende líder. E o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor, no âmbito interno, diz defender a democracia. Mas ao contrário do que o senhor já disse, a democracia não é relativa. A democracia tem características específicas. E como o Brasil tem este papel, ainda que as relações comerciais se mantenham, porque elas são de interesse, inclusive, dos produtores, dos industriais brasileiros, deve haver pressão diplomática e política. Por exemplo, o Brasil não pode permitir que uma ditadura entre no Mercosul. Existe uma cláusula democrática. É preciso, sim, buscar a comunidade internacional para aplicar sanções contra a Venezuela.
O Brasil tentou costurar um acordo de Barbados, para viabilizar as eleições. Nicolás Maduro anuiu a princípio e depois rasgou tudo aquilo com que havia se comprometido. A diplomacia brasileira e o presidente Lula não podem fazer cara de paisagem, porque o Nicolás Maduro é de uma corrente ideológica que ainda conta com a simpatia de setores da esquerda do Brasil. Infelizmente. 17h20